Boa tarde a todos. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez à casa, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros que já nos acompanham há um bom tempo, sejam bem-vindos. E os companheiros da internet que nos acompanham, sejam todos bem-vindos a mais uma tarde que nos encontramos nessa casa para estudarmos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que os Espíritos trouxeram até nós, graças a Kardec, que a codificou e nos mostrou que existe um mundo maravilhoso que nós desconhecíamos e que está sendo revelado agora. Então, sejam bem-vindos. Antes de começarmos, só passar alguns recadinhos breves. Os nossos horários de trabalho estão no portal, estão na frente da casa, né? Estão nos nossos banners e nos informativos que nós passamos. Na internet também tem os horários das reuniões públicas, com exceção de sexta-feira, que é realizado um trabalho voltado para as famílias de dependentes. E se alguém conhecer alguma família que esteja passando por alguma dificuldade, se precisar de um apoio, traga até nós, vamos trabalhar, vamos ajudar dentro do que nós pudermos ajudar. Tá ok? Todo segundo sábado do mês nós fazemos a entrega de 70 cestas básicas para as famílias cadastradas, que são famílias carentes. E para isso, para esse trabalho continuar, nós contamos com a colaboração daqueles que puderem nos ajudar. Doando 1 quilo de alimento não perecível, arroz, feijão, açúcar, óleo, massa de tomate, macarrão, o que puder, nos ajude para montarmos e continuarmos mantendo esse trabalho, esse apoio àqueles companheiros que estão necessitados. E todo sábado, a partir das 18 horas, é realizado a distribuição de lanches, né, para aquelas nossos irmãos que estão dependentes aí, dependendo da ajuda, do apoio de outras pessoas, que estão pelas ruas, às vezes não tem nada, nem um carinho, nem um abraço, nada. Então esse trabalho é feito todo sábado pelo nosso grupo devotado de trabalhadores aí. E quem quiser participar, é só encontrar conosco aqui, a partir das 18 horas saímos para o trabalho. E é isso, companheiros. Gostaria de agradecer a presença. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos buscando nossa calma interior, vamos buscando aquele contato com os companheiros da espiritualidade, sentindo o abraço fraterno desses irmãos que estão aqui nesse salão, preparados, harmonizados. Então vamos aproveitar ao máximo. E assim, unidos em pensamentos, vamos a Deus nosso Pai, Jesus nosso mais querido, e vamos pedir, como eternos pedintes que somos, que possamos escutar. E essas palavras que serão faladas, com certeza nos auxiliarão a entendermos o nosso momento, servirão de indicadores para que possamos avaliar as nossas condutas. Vamos agradecer a oportunidade que nos é dada de aqui estarmos reunidos para mais uma tarde de estudo. Obrigado, meu Pai, que assim seja. Graças a Deus. E vamos envolver com muito carinho o nosso companheiro Leonardo, que fará por nós a palestra nesta tarde, que ele seja feliz na sua exposição. E a casa é sua. A casa é nossa, né? A casa não é minha. Oi? Bom, a casa é nossa, né? Não é minha, não. Acho que estão se confundindo. A tribuna pode ser hoje, momentaneamente, do meu uso, né? Mas a casa não, graças a Deus. Bom, agora, sem mais delongas, aí, nosso tema foi tirado do livro Alerta. É uma mensagem passada por Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso Divaldo Pereira Franco, que é um médium espírita famoso, já há alguns anos na atividade. Acho que ele está com 80 anos já, trabalhando, servindo a Jesus. E ele nos traz um texto, a Joana nos traz um texto intitulado Com Fé e Perseverança. É um texto que trata da transição planetária, né, que todo mundo ficou muito famigerada, né, já falando
demais de transição planetária, porque a Terra está mudando, porque o planeta vai chegar em 2012 e vai acabar, ou se não vai chegar em 2001 vai acabar e vai mudar tudo e vai ser uma revolução. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje, com um enfoque muito maior, claro, na doutrina de Jesus, né, no Evangelho, que é o que realmente importa em todos os momentos da humanidade, né, porque são os códigos divinos, que é o código divino, né, passado por Jesus, para que possamos prosseguir durante toda a eternidade, atendendo aos desígnios do Pai, Jesus, Deus, nosso Mestre, nosso Criador. É o código de conduta moral em que devemos pautar as nossas vidas. Por aí ser muito importante nós todos abdicarmos de um tempo de nossas vidas para a reflexão do Evangelho, para que possamos ler o Evangelho e meditar sobre as palavras de Jesus, sobretudo e principalmente aplicadas às nossas condutas no dia a dia. De nada adiantaria nós lermos e aplicarmos aos outros, ou não lermos, ou se não meditarmos de como estamos levando a nossa dia a dia. Bom, com base no livro da Gênese, porque a Joana de Ângeles apenas suscita aqui nesse caso, na sua mensagem, que há um processo de transformação, sem nenhum pormenor quanto a isso, nós trouxemos no Evangelho de Jesus alguns trechos em que Jesus dá sinais de como seria esse momento, né? O que antecederia, o que aconteceria, como seria identificável esse momento. E ele fez isso através da pergunta de seus apóstolos. Mestre, como será o fim como saberemos que está chegando o fim dos tempos, né? Aí tem o livro Gênese do Kardec, que é muito bom, ele traz diversos assuntos e extraiu alguns trechos da Bíblia. Diz assim: ouvireis falar em guerras. Primeiramente, é importante nós sabermos o dia, né? Porque todo mundo fala é em 2012, o pessoal não fala é 2001, não, é 2014, é 2000 tralalá. A gente não sabe direito. Na verdade, Jesus disse: quanto a esse dia e essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, qualquer especulação nesse sentido é mera especulação. Porque, como Jesus nos disse no Marcos capítulo 13, versículo 32, só Deus sabe o momento dessa transformação final, né? Mas há alguns sinais precursores que Jesus nos disse. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas tratai de não vos perturbardes, pois é preciso que tais coisas aconteçam. Mas não será ainda o fim, pois vereis se levantar povo contra o povo, reino contra o reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Então o irmão entregará o irmão para ser morto, e os filhos se levantarão contra seus pais, e mães, e os farão morrer. Sereis odiados por toda a gente por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Bom, então o que é perseverar até o fim, né? O que Jesus nos quis dizer? Diz Joana de Ângeles nesse trecho, que frente a esse momento de transição, larga faixa da humanidade está em face dos problemas socioeconômicos e psicológicos perturbada. Então, em estados inquietantes da alma, que Joana de Ângeles. Isso atesta a precariedade
da base que erguemos os nossos conquistas da inteligência, né? Jesus nos diz, tem uma parábola que ele fala, onde você ergueu sua casa? Foi sobre a areia? E se foi sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade e derrubou. Mas se for sobre a rocha, nem o vento nem a tempestade derrubará. E de fato verificamos hoje que o homem ele está muito mais preocupado com o seu bem-estar material, com o seu bem-estar físico, com suas conquistas no plano da terra. Às vezes, nem sempre é tão tranquilo assim viver, né? Temos que buscar a sobrevivência e tal. Mas a preocupação do homem, incrível que pareça, cinge-se ao momento atual em que vivemos. É um estado um pouco de demência, assim, digamos, né? Demência impostas entre aspas, porque de fato todos nós sabemos que vamos morrer, né? Isso é inexorável, isso não podemos fugir dessa situação. Vamos morrer. A questão é se vamos viver bem para chegar bem do outro lado, ou se vamos viver para a matéria. Isso Jesus nos alertou há muitos anos atrás, há milênios atrás. Quando nos disse, não se pode servir a dois deuses, a dois reinos, a dois senhores. Obrigado, então. A dois senhores. Ou se amagoará um e se atenderá ao outro. Ou seja, não se deve servir a Deus ou a Mamon. Ou a Deus ou a Mamon, né? Como é que ele falou direitinho? Bom, é isso mais ou menos. Mamon, ele era, na linguagem hebraica, significava dinheiro. Tá? Tem alguns que falam, o Deus Mamon, tal. Que o Mamon era, na verdade, uma tradução de dinheiro da língua hebraica. Mas dizem que alguns que é um Deus da riqueza. E ele se apresenta como uma pessoa que oferece riquezas materiais em troca da alma das pessoas. É aquele famoso trato na encruzilhada. Mas eu acho que não é bem assim, né? Então, por que Jesus disse isso? Por que não se deve servir a Deus ou servir a Mamon? A gente não pode ser feliz com dinheiro? A felicidade, então, não é deste mundo? Como diz Eclesiastes, é um trecho de Deuterônimo lá da Bíblia. Não é isso. Na verdade, o que acontece é que o homem, na busca de sua sobrevivência, o homem humano, né? Vamos dizer assim, porque o homem é um sentido um tanto masculino, né? Mas a humanidade, em geral, ela reencarna e, desde o começo, ela é impingida para tratar da sua sobrevivência. Ela tem que trabalhar, ela tem que acordar cedo, ela tem que suar a camisa, queimar as pestanas, né, como diz os antigos, ou seja, pensar muito, trabalhar, estudar e tal. Mas ela vive num estado assim de dormência da sua alma, porque ela não percebe que tudo isso é um meio, não um fim. O fim é outro. O fim é servir a Deus. De forma que é lícito ao homem fazer tudo isso. É lícito ao homem buscar o seu bem-estar material, buscar progredir, trazer o dinheiro. E Deus vai recompensar essa coragem, esse esforço, com dinheiro, com riquezas, com bens materiais. Mas, sobretudo, fazer isso de uma forma que não seja sorrateira. Que não seja passando a perna nos outros. Como nós vemos em muitas corporações, em muitas empresas, no ramo privado, no ramo público, na política e diversos locais de trabalho. O homem prefere sabotar o seu colega de trabalho, às vezes, mudando os seus escritos, sabotando, passando aquela famosa rasteira, puxando o tapete, e usa de artifícios mil para conquistar um bem material que não vai levar. Esse que é o problema. Se nós fôssemos donos dos bens materiais, levaríamos como morresse. Mas quando morremos, não deixamos tudo, até o nosso corpo, graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente não precisa se apegar a nada, a gente vai livre para lá, limpo, de acordo com a nossa vivência. Então, Joana de Ângeles chama a atenção para essa precariedade em que erguemos as nossas conquistas materiais. E de fato, porque ainda observamos na Terra guerras.
coisas que não deveriam mais existir entre os homens. Porque a guerra ela é fruto da cobiça, num plano coletivo. O homem tentando roubar aquilo que não é seu, do outro, né? Ou dando razão aos seus instintos do orgulho, a da vaidade. Então uma raça soberana, uma raça superiora, e não pode essa raça de momento algum sofrer qualquer prejuízo. Então atacamos o nosso irmão porque o nosso irmão, na verdade, não é o nosso irmão, ele é muçulmano, ele é cristão, ele é taoísta, ele é não sei o quê, mas ele não é nosso irmão porque ele não pensa como a gente, nós somos superiores. E são esses tipos de sentimentos que ainda dão base às nossas construções da inteligência. Recentemente, vimos uma reportagem numa revista famosa também, em que parece que só lemos coisas famosas, né? Mas na verdade não é, que a gente acompanha de um pouco. E com relação àquela rede famosa também, uma rede social pela internet, que é uma conquista do homem, né? O homem poder se comunicar com o mundo inteiro, em qualquer parte do planeta, e na velocidade da luz, né? Só que o homem, nessa rede social, ele ainda dá vazão àqueles sentimentos antigos, né? Que carregam o homem há milênios sem fim, né? Que é a inveja. Então postou-se naquela rede social uma imagem de uma viagem e aquilo deu motivo à inveja. Puxa, o cara tá melhor do que eu tô aqui nessa porcaria dessa casa, desse computador, não consigo me desprender desse computador, e ele tá lá em Roma se divertindo. Eu tô aqui, eu não consigo me alegrar com a felicidade dele. Eu não consigo, isso não é para mim. Isso Paulo já falava, o Paulo apóstolo, como diz um amigo nosso, o Paulão, né, o Samuel, ele fala o Paulão. O Paulo já dizia há muito tempo que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Então, de nada adianta nós conquistarmos as visões dos cosmos, verificarmos as composições dos planetas, irmos às entranhas da terra e tirarmos os minerais, fazermos obras magníficas se os nossos sentimentos não se alterarem. De nada adianta nós ficarmos especulando quando será o fim do mundo se nós não nos transformamos interiormente. De que adianta? Será que por transformar o mundo por si só, nós já estaremos em outro mundo? Opa, beleza, legal, cheguei. E aí, o que tem para fazer aqui? Não, o mundo se transformará quando os homens se transformarem. É certo que a Terra, como qualquer organismo vivo, tem ciclos que se sucedem no tempo. E esses ciclos são marcados por períodos muito grandes, que abrangem raças inteiras. E esses períodos até têm uma mensagem, uns estudos a respeito dos maias, de que são ciclos de 5.000 anos cada ciclo. Enfim, o livro Gênesis ele deixa um pouco esse pensamento que há ciclos na Terra. Mas, na verdade, o que há que ser feito aqui é a transformação do homem. Porque o mundo pode simplesmente deixar de existir, mas nós somos eternos. Eternos não, né? Somos imortais. Eternos é Deus, isso. Porque eterno significa que não teve começo nem fim, né? Imortal significa que teve um começo, mas não terá o fim. Então quem pode medir os dias da imortalidade? Quanto tempo é isso? Não dá para saber. É imortal. Então o mundo pode acabar a Via Láctea, pode começar outro, e a gente vai estar lá. Agora, se a gente quiser ficar no mesmo lugar, a gente pode. Deus respeita. É certo que a porca vai apertando o rabo, mas a gente fica no mesmo lugar, né? Fica lá. Porque somos imortais e o nosso livre-arbítrio é respeitado. Se a gente quiser mudar, se nós quisermos ser inteligentes, belos como os anjos, bons, afetuosos, mansos como Jesus, podemos ser, basta querermos. Encontraremos ajuda para isso. O plano espiritual estará ao nosso lado.
É tudo uma questão de sintonia. Ah, então, já que a felicidade não é deste mundo, eu pretendo abdicar de tudo que eu tenho em favor do próximo para salvar, ter felicidade. Também não é isso. Também não é isso. Nós somos aqui como mordomos de Deus. Aquele que detém a riqueza, ele precisa dar conta da sua administração. De forma que o meio termo, conseguirmos equilibrar satisfação pessoal com atendimento ao Evangelho, ao amar ao próximo como a si mesmo, se o equilíbrio entre essas duas forças, essas duas dimensões, é que nos trará felicidade. Porque é lícito nós termos dinheiro, não há problema. Mas se esse dinheiro for um obstáculo para as conquistas da vida futura, como diz o Evangelho, no capítulo que fala do Deus, servir a Deus ou a Mamon, das últimas mensagens dos Espíritos, fala, se aquele dinheiro for um empecilho para as conquistas espirituais do homem, ou se for unicamente para o uso pessoal, para a satisfação pessoal, com nenhum proveito ao próximo, ou ainda, se Deus aprover retirar essa riqueza e nós ficarmos revoltados contra a vontade de Deus, aí sim estamos servindo a Mamon. Mesmo que esse dinheiro tenha sido angariado através do trabalho árduo, porque isso é recompensado, mas, como diz Jesus, se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o fora e joga. Porque é preferível nós não termos dinheiro do que perder a nossa alma. No sentido de que nós nos iludirmos. Porque a riqueza, ela é um poderoso instrumento de progresso para a humanidade. Pode gerar trabalho, pode gerar o pão, as vestes, pode trazer muitos benefícios. Mas também, se o homem se encantar, se iludir com essa riqueza, ele se tornará escravo dela. Não é comum nós vermos a pessoa trabalhando, às vezes, esquecendo de tudo ao redor, só para juntar, como se não trabalhasse para ela, e ajuntando, quero mais. O que é isso? É o egoísmo. É o velho egoísmo. Esqueçamos, não nos prendemos às coisas materiais. Vamos nos desprender. Onde você botar o seu coração, aí você estará. Se você botar o seu coração para Mamon, você vai servir a Mamon. Se você botar o seu coração para Deus, Deus vai te levantar. Ou se não, aquela pessoa que acha que por ter dinheiro, sou o rei da cocada preta, né? Não, ninguém pode comigo. Será? Será que você não... Eu ia falar vai ao banheiro, mas não sei se é muito delicado falar pela internet. Mas será que se você não tomar banho, você não fica com cheiro? Você tem algum sangue diferente, né? Acho que não, né? Todo mundo já sabe que os tipos sanguíneos aí, os médicos já sabem que é 3, né? 3 e uns RH aí que muda, mas o resto é tudo igual. Não muda nada. Só que a pessoa se ilude. Não, as portas se abrem. Ô, doutor, pois não, doutor. E aí é o vazio no coração dessa pessoa. Né? Jesus, ele tem que tocar ainda. Ele nunca deixou de ser atual, Jesus. Nunca deixou. O homem ainda acha, não, isso é preguice. Hoje estamos na era da internet, na era dos cosmológicas, somos tal. Mas e Jesus? Jesus está lá ainda esperando nós. Há 2000 anos, fez 2000 anos ou mais, através dos seus precursores, fez o convite de conhecermos a nós mesmos, de nos despojarmos do orgulho, da vaidade, da inveja. Nos fez o convite há 2000 anos para segui-lo, renunciando a nós mesmos, esquecendo dos nossos desejos para servir ao outro, para servir ao próximo. Nos ensinou que Deus é amor, Deus não se vinga de ninguém.
Ele fez as leis são cumpridas, Ele é justo, mas Ele é Deus, Ele é Pai. Ele é amor. Ele sempre deixa a porta aberta para nós. Por mais que nós nos iludamos na vida, que erremos, sempre estará ao nosso lado a espiritualidade superiora, nos levantando, porque Deus sempre dá a oportunidade da renovação. E para alcançarmos a renovação, é preciso que nós nos despojemos de nós mesmos, que abramos os nossos corações ao próximo e nos sacrifiquemos por ele. Sacrifiquemos através da compreensão em família, naquele ambiente, por vezes pesado do nosso dia a dia, no trabalho, na família, principalmente. Esses dois são os locais em que mais devemos prestar atenção. Não, mas na família eu posso fazer o que eu quiser. Pode, lógico que pode. Mas não é conveniente nós sermos delicados, não arrastarmos os móveis, batermos as portas, gritarmos. Pelo contrário, sermos gentis, sermos amáveis, amigos, mansos. É isso que é sacrifício. Não é entregar ao corpo, ao monturo, porque se não tivermos amor, isso nada vale. É preciso ter o amor no coração. É preciso tomarmos as nossas cruzes, que ainda carregamos por conta dos nossos defeitos, erros do passado, que, graças a Deus, com essa reencarnação temos a oportunidade de mudarmos novamente aquilo que erramos. Então vamos botar amor na nossa vida. Vamos colocar o colorido nos nossos olhos. Se seus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Se você for misericordioso, você será misericordioso onde for. É a velha caridade. Fora da caridade não há salvação. É por isso que devemos atentar à nossa vida. E não ficarmos presos aos noticiários, às notícias escandalosas da televisão. Fulano matou não sei quem, não sei o que lá, enfim. Não convém aqui, mas para quê? Para que se atentar àquele crime que aconteceu no confim do lado do esquerdo da China? Eu não estou do outro lado do mundo, mas para que eu preciso saber daquilo? Pode saber a lista, tudo bem, acontece. Não está incerto no mundo, a gente não precisa ficar alienado. Mas não dá valor àquilo. Quando nós damos valor a essas coisas, é lá que nós estaremos. A sintonia espiritual. Esqueça. Vamos viver a nossa vida. Não nos preocuparmos tanto com o dia de amanhã. Aquele estresse, né? Ai, o que eu vou fazer? O que eu vou comer? Deus alimenta as aves que não cegam nem semeiam, não cegam, né? Mas Deus lhe dá alimento. Ou veste os lírios com mais pomposidade que Salomão. Então não tecem nem fiam. E nós, que somos muito mais do que isso, será que Deus vai nos esquecer? Procuramos o reino de Deus e sua justiça, o resto nos será acrescentado. São palavras de Jesus há 2000 anos. Atualíssimas. Né? Atualíssimas. Né? A gente tenta falar rebuscado aqui. São palavras atualíssimas. Nossa, Jesus é verdade, Jesus é presente. Jesus há 2000 anos fez um convite a nós. Cabe-nos nós seguirmos, tomar as nossas cruzes e seguirmos o caminho. Subirmos a montanha para o sacrifício de nós mesmos. E glória a Deus. Glória a Deus, porque quando os homens virem as nossas boas obras, darão glória a Deus, porque Deus estará presente nesse momento. Brilhando a nossa luz, não colocando embaixo da mesa, e sim, como a cidade em cima do morro, do monte, iluminando a tudo. Porque é preciso que o homem desperte para Deus. É preciso que o homem aceite Jesus no coração. Porque Ele é a salvação das nossas almas. E há 2000 anos Ele nos espera. Pelaquela porta estreita,
que a renúncia e o sacrifício nos ensina. E hoje, esses momentos de crise são marcados, como diz o Evangelho, por muitas dores. Vemos as guerras, vemos as pestes, vemos as dissensões familiares, até desenvolvendo crimes familiares, incrível que pareça isso, mas acontece. Mas são prelúdio do parto. O parto, como diz aqui, em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é chegada a sua hora. Mas depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu, pela alegria que experimenta, haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo. Aí Jesus anunciando que retornará, talvez. E o vosso coração se rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. São esses momentos de crise que vivemos. Crise, no sentido literal da palavra, é uma transformação, é um momento de eu não sei especificar. Crise, na verdade, crise da economia financeira, é um momento de transformação. Crise, se não me engano, é isso. Se nós não nos enganamos, é sobre isso que crise quer dizer. Que é um momento de transformação. Esse momento é marcado, pelo conflito das ideias antigas pelas ideias novas. E esse conflito, ele se dá com reflexo até no plano espiritual também. O homem, encarnado ou desencarnado, são duas situações, mas o homem é o mesmo. A diferença é que ele está livre da matéria. O homem está dentro da matéria. Mas a permuta entre os dois planos é constante. Isso é constante. E essa permuta se intensifica como fala Joana de Ângeles. Ela fala que outrossim, neste momento, é mais ostensivo o intercâmbio inconsciente embora, com os espíritos desencarnados e em aturdimento. E quando Jesus nos disse isso? Jesus também nos falou isso, há 2000 anos. Ele falou, levantar-se-ão... Não é isso. Ele falou aqui... O que é o julgamento? Então, enfim, ele falou que... achei. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. E vossos velhos terão sonhos. Naqueles dias espalharei meu espírito sobre os meus servos e servas, e eles profetizarão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 17 e 18. Isso quer dizer que a mediunidade hoje está distribuída por todos nós. Não é privilégio, eu sou médium, eu sou espírita. Não, médium é só espírita. Não. Mediunidade não tem nada a ver com religião, ou com condição social, ou com... o que quer que seja. Na verdade, a mediunidade está relacionada com um fator orgânico, através de uma glândula no cérebro, que chama glândula pineal, a hipófise pineal, que há estudos sobre a interferência dessa glândula na mediunidade. Mas ela é um atributo que Deus nos dá, graças a Deus, para uma ferramenta, digamos assim, mais um instrumento para a nossa evolução. E ela não está presa ao espiritismo. De forma alguma, ela acompanha o homem desde que o homem é homem. Mas hoje ela está mais difundida, ela está mais presente. Em todas as religiões, os católicos, através daquele segmento dos neopentecostais, não, é o...
Não, é o... Renovação da Eucaristia, da Carismática. Isso, eles têm essa visão já, que eles falam do Espírito Santo, né? Os protestantes também falam do Espírito Santo. E nós falamos também do Espírito Santo, que é o Espírito. O que é o Espírito Santo? Sinceramente, eu não teria condições aqui particularmente de responder. Mas acredito que seja todo esse movimento espiritual que nos traz a consolação, né? Nos traz, dizem algum que é o Espírito da verdade, enfim. Mas é o plano espiritual mais ativo na vida dos homens. Só que como os homens estão? E esse plano, essa interação entre encarnados e desencarnados, se dá por sintonia espiritual, ou seja, por nível vibracional de pensamento, ondas. O pensamento é energia, ele vibra em ondas, né? Que são frequências. De acordo com a sua frequência, você, como um rádio, sintoniza a rádio FM ou a rádio AM. Baixo, alto. É uma questão de sintonia. E o pensamento está muito relacionado com sentimentos. Né? O que nós pensamos é a primeira parte do coração. É o que nós sentimos. Sentimos, pensamos, falamos e agimos. Essa é a sequência. Então, o raiz de tudo está nos sentimentos. E os pensamentos, de acordo com o seu padrão vibratório, eles sintonizam com espíritos superiores e inferiores. Só que a humanidade não está bem. Não está bem. Então a sintonia maior são com os espíritos desencarnados em aturdimento, como diz a Joana de Ângeles. E nesses momentos de crise em que vivemos, essas forças antagônicas se degladiam, porque não há interesses em permanecer a Terra nesse estado. Como há interesses de que a Terra se mude, transforme, seja um planeta de regeneração. Só que o homem vigilante não percebe isso. O homem que ainda não aceitou Jesus, não pôs o Evangelho em prática na sua vida, ainda não percebeu. E continua invigilante. E continua sendo vítima de obsessões. Que são os diabos que os protestantes falam e vão lá e expulsam o diabo. São irmãos nossos e ainda em estado de ignorância. Não perceberam quanto é bom ser bom. Quanto é bom ter o amor no coração. Porque liberta. Não, estamos presos ainda ao ódio, à vingança, à revanche. O perdão liberta. Ele nos tira completamente essas mágoas, essas mazelas do coração. É incrível, mas nós sentimos leves. Se tivéssemos algum pouquinho de asa, acho que dá para voar. Sério mesmo. Porque é libertador. Você não fica, aquele fulano me paga. Eu perdoo, mas também Deus é justo. Né? Não, esquece. Faz o bem. Faz o bem. Esquece. Deixa ele nas suas limitações. Faça o bem. Se eles estão te caluniando, prova pelo contrário. Seja mais benevolente, mais indulgente, mais misericordioso. Quero ver eles falarem mal. Mas a pessoa fica sem reação. Fala, puxa, não. Mas ele faz isso de mentira, não sei o quê. Tá. Mas faz mais. Uma hora a pessoa se convence. Né? Mas voltando, a crise. Então, é por isso que verificamos essas depressões em larga escala, né? Esses crimes absurdos, aqui sem fundamento. Né? O fulano de tal não pagou uma conta, matei ele. Não, engraçado, né? É teratológico uma coisa dessa. Mas existe, infelizmente. E isso é fruto do nosso momento. Do momento de crise, em que o homem ainda não despertou. Então, a felicidade, voltando, não é deste mundo. Porque não está ligada a nada que seja material. Nada. E sim relacionada a tudo o que seja espiritual, que seja de Deus. Porque nenhum ladrão rouba a sua humildade, a sua perseverança no bem. Nenhum ladrão te rouba a alegria de ver aquele irmão, quando nós vamos distribuir o pão aqui em Santana, e formamos uma roda de oração, e aquelas pessoas oram com você,
E por um momento que seja, acreditamos nós, tem pontos de luzes nas suas vidas, se sentem amparados, se sentem abraçados, não esquecidos pela sociedade inteira. Os marginalizados, eles precisam de nós, tanto quanto nós precisamos dele. É a solidariedade que nos ensina a ser felizes. A felicidade não é desse mundo. Mas, como diz Eclesiastes, no livro do Eclesiastes, feliz aquele cuja consciência não o acusa, e aquele que não perdeu a esperança. Muita paz a todos. E agora, companheiros, é aberto aquele momento. Para quem desejar fazer um comentário, uma pergunta a respeito do tema, é só levantar a mão, né? Levarei o microfone até vocês. Lógico, um por vez, né? Porque todo mundo ao mesmo tempo fica complicado. O microfone só, né? Boa tarde, Leonardo. Oi. Eu acredito que toda essa intempéries que o mundo está passando seja para a evolução, né? E o progresso. O que você pode falar um pouquinho disso? O progresso. Essas crises relacionadas ao progresso. Ao progresso. Isso. Aqui a gente não está com o livro aqui, mas assim, especificamente sobre esse tema, tem um livro do Divaldo, chama Transição Planetária. Está vendendo aí na biblioteca, se não me engano. A lei do progresso é uma lei de Deus. Tudo progride na humanidade, né? No universo. Os planetas, as galáxias, os homens, os animais, os vegetais, os minerais. E nesses momentos de confusão, é como se você pegasse um copo de água e misturasse. A água vai ficar turva, mas ela precisa de um tempo para sedimentar. Quando você sedimenta, você percebe que há diferenças. No momento vivemos esse estado de confusão. Mas o mal, ele por si só produz o bem. Porque de tanto observar o mal, ou o maldoso, de tanto praticar o crime contra a humanidade, contra as leis de Deus, quanto nós, externos, percebemos aquilo que é ruim. E aquilo que é ruim tem que ser mudado. E é por isso que vemos, hoje em dia, muitas organizações não governamentais em prol da natureza, em prol das crianças, em prol até dos detentos que querem se regenerar. Onde se fala em direitos humanos. Direitos humanos eram direitos dos bandidos. Não, direitos humanos não são direitos dos bandidos. Direitos humanos são direitos universais de todos os homens a trabalho, direito à liberdade, direito à informação. Então, há um aprimoramento com esses estados da legislação, do ponto de vista do homem. E por parte do criminoso, aquele que pratica o mal, se ainda há tempo para ele, com certeza, mas aquele que pratica o mal, ele acaba percebendo que a sua ação não lhe traz nada. É o tédio de tanto fazer mal, vamos dizer assim. E aí há o despertamento. Então, com esses momentos de progresso, justamente é isso. Essa turbulência produz a revolução. É como um leve despertar. No começo, o homem sente que há algo errado. Mas aí ele vai, aquela situação vai se agravando, você vai se convulsionando, até que você desperta. Quando você desperta, você se transforma. Com relação aos maias, eles falam é o tempo do não tempo, né? É o tempo que você vive o presente. É o tempo que você despertou para as verdades. Então, aquelas ideias que são discutidas, elas são mais discutidas. O Espiritismo, nesse ponto, ele traz a verdade, as verdades. Não que ele seja privilégio dos espíritas. Não, ele traz verdades só. Ele não diz que é o espírita falando de tal que está com a razão. Não, ele fala reencarnação, pluralidade dos mundos. E essas ideias associadas com a evolução que o homem fez na parte da inteligência, elas encontram eco. E aí você traz a renovação do planeta.
Mais alguém? Pegando um gancho nesse tema, né, a gente tem muita literatura, inclusive que nos traz, né, hoje o que está acontecendo, né, como você mesmo disse, mas na verdade se a gente for levantar em estudo mesmo, o mundo sempre passou por transformações. É só ver o fato bíblico do dilúvio de Noé, né, que é uma coisa que aconteceu, existe muita literatura a respeito, e fora outras coisas que sempre teve no mundo. E hoje o momento é esse. E pelo que a gente tem de literatura espírita, né, principalmente, então o momento de transição ele está ocorrendo onde nós estamos tendo espíritos muito inteligentes, muito bondosos sendo trazidos aqui para a Terra, mas também é onde é dada oportunidade àqueles que nunca quiseram praticar o bem. Então esses aí estariam assim nas últimas chances, vamos usar esse termo, né? Justamente. Então é isso daí que está acontecendo. Então por isso que a gente está vendo muita maldade, aos nossos olhos parece que tem muita coisa ruim acontecendo. Mas tudo está seguindo uma ordem realmente do plano espiritual, de uma ordem de crística mesmo, entendeu? Onde estão sendo passados esses espíritos, e é o que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Onde só os justos herdarão a terra. Então é esse momento de transição que nós estamos passando, só que essa transição não é uma coisa de um ano, um mês, né? É uma coisa meio longa mesmo. Então ela vem ocorrendo e a cada vez ela está se acentuando mais. Até que chegará uma hora que realmente... Então... O Joana de Ângeles, ela chama a atenção nesse ponto, né? Que o homem acha que o mundo está entregue à deriva. Não. Como há muito tempo atrás, não está. Jesus está no comando. E realmente, o que se fala que julgamento final, na verdade, não é um julgamento final. É um julgamento geral, digamos assim. Porque o planeta sempre esteve em transformação, os homens sempre estiveram em transformações. Só que agora essa escala, esse julgamento, um julgamento ocorre quando nós morremos, né? Isso desde os egípcios lá, que falava que, né, põe só na balança o seu coração e um outro, acho que uma pena, se pesar mais a pena ou o coração, você é julgado. Né? Isso demonstra que aqui isso é arcaico, né? Esses julgamentos que existem, mas o que há hoje é um julgamento geral, né? Aquilo que toda a humanidade está passando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu acho que existem males necessários, até para o progresso da humanidade em si, né? Digamos que tudo isso que está ocorrendo agora não deixa de ser uma evolução. Eu vejo dessa maneira. Porque como tudo é pensamento, nos obriga justamente a pensarmos em saídas, em recursos. Haja visto tudo que temos aí de informática, de tudo que se conseguiu criar de adiantamento. Né? Tudo isso exige muito raciocínio, muito pensamento. Né? Obviamente que junto com isso vêm também as outras tendências, vamos dizer, né? As tendências do mal, digamos, do mal. Mas que são oportunidades também para essas criaturas, de alguma maneira, elas se burilarem aí, né? Eu penso que é isso. Porque eu sou mais, assim, otimista. Eu gosto de ser otimista, né? E eu acho que tudo que estamos vivendo é para o nosso adiantamento espiritual e moral. Porque hoje em dia, qualquer um lê, qualquer um tem informação, qualquer pessoa tem informação. Antigamente não era bem assim. E através dessa informação, nos esclarecemos, tiramos os medos. Né? Antigamente se tinha muito medo de tudo, porque o medo vem do desconhecido. Né? Então eu acho que vamos pensar de maneira positiva com tudo isso que temos aí. E aqueles que têm um esclarecimento, vamos dizer, uma bagagem, eu diria, um pouquinho maior, vamos auxiliar aqueles outros a carregar, digamos assim, a sua ignorância, né? E ajudá-los a se esclarecer um pouquinho mais. Entrando em outro assunto como esclarecimento, eu não sei se aqui alguém leu o Egípcio de Micra Maltari,
Mas no egípcio de Micramoltar ele fala sobre estava se falando sobre o dinheiro, o Deus do dinheiro, né? Ali eles dão, os sacerdotes eles dão esse esclarecimento e falam inclusive nos nomes, apenas como esclarecimento. Legal. Obrigada. Realmente assim, há um grande progresso, né, no homem hoje em dia, né? A escravidão terminou há poucos anos, né? Você vê aí no Brasil tem cerca de 100 e poucos anos, em 1888. Mas o que era normal deixou de ser normal, né? Hoje em dia, trabalho escravo é crime. Você tem acesso à informação e você tem a liberdade de imprensa. Isso não era assim há um tempo atrás. Aliás, a imprensa também é uma invenção recente do homem. Então, tudo realmente está caminhando para o bem, para o progresso. Mas cumpre a nós a interrogação, né? Se eu nasci, reencarnei, digamos assim, né? Nasci e reencarnei. Neste momento, o que eu tenho que fazer? Qual é a minha função? Nós estamos, de um lado, uma geração que se vai, e de outro, uma geração que vem. Essa imigração e imigração de espíritos é natural no universo. Espíritos vão para outros planetas, como os exilados de Capelas, e vêm para outros planetas. Isso é comum, não é nenhum privilégio da Terra ou de algum momento. Mas o nosso papel é questionar o que estamos fazendo neste momento. E a nossa função, nós vemos, realmente é instruir os ignorantes. É levar o bem aos maldosos, aos ignorantes do bem. Essa é a função. Então, aqueles revolucionários que vemos, né, nos filmes, somos nós agora. É a revolução do bem. É a transformação da Terra. E é a nós que cumpre esse papel. Pelo exemplo. Não com armas nas mãos, com gritarias nas ruas, mas pelo trabalho, pelo silêncio nas ofensas, pelo respeito ao próximo, pelo amor a Deus e ao próximo. Essa é a grande revolução do homem no momento. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos pela participação. Obrigado. Pois bem, companheiros, infelizmente o nosso tempo é curto, os trabalhos na casa continuam. Nós sabemos que temos os nossos trabalhos, as nossas oportunidades, assim como os companheiros da espiritualidade também, que estão nos amparando sempre. Então agora é chegado, depois de muito recebermos, é chegado o momento de doarmos. Então convido a todos a fechar os olhos do plano físico. Não é um ritual, mas simplesmente para que possamos manter a nossa concentração, elevando os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. Vamos abrir os nossos corações e vamos doar os nossos melhores pensamentos, as nossas melhores energias, para que elas sejam utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-a a todos os que estão necessitados. Aqueles irmãos que se encontram nos hospitais, leitos de dor, por aqueles que se encontram nos presídios, por todos que se dizem injustiçados, Pai, para que recebam a justiça. Por esse planeta Terra que está passando por grandes transformações, por esse povo, Senhor, essa humanidade que está sendo esclarecida, gradativamente esclarecida, para a mudança que se avizinha, Senhor. Para que sejam fortificados todos aqueles que estão no caminho da mudança, no caminho do bem, meu Pai, para que não esmoreçam ante as dificuldades, para que ganhem força, para que continue a sua jornada. E abrimos espaço para aquela vibração, para aquele nosso companheiro, nosso ente querido, nosso familiar que esteja necessitando. Vamos direcionar essas energias também para ampará-los, meu Pai. Que assim seja, meu Pai. Graças a Deus.
E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre querido, os companheiros da espiritualidade, humildemente pedimos permissão para encerrarmos esta primeira parte dos nossos trabalhos, agradecendo o amparo que recebemos e que possamos contá-lo com Ele durante toda a nossa semana. Obrigado, meu Pai, que assim seja, graças a Deus. Aqueles companheiros que vão receber o passe magnético, já por favor possam fazer a fila e logo em seguida iremos atender aqueles companheiros que receberão o passe espiritual. Obrigado.